tarde, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro e último dia de ACAPS Podcast. Sejam bem-vindos, muito prazer, eu sou a Carol Monteiro e é uma honra ter a sua companhia nesse terceiro dia de evento, nesse terceiro dia de bate-papo com empresários, com empreendedores, com convidados, autoridades, tudo nesse universo que gira ao torno dos supermercados, supermercadistas, padarias aqui do nosso Espírito Santo. É a terceira maior feira de varejo, de negócios do país, que está se encerrando hoje. Muita gente, milhares de pessoas já passaram por aqui. Agora são 2h33 da tarde. Se você está acompanhando a gente e não teve a oportunidade de vir a CAPS ainda esse ano, tá aqui feito a gente, né, fazendo o convite. Fique à vontade para dar uma chegadinha aqui no pavilhão de Carapina. Tá linda demais a feira. Hoje, no último dia, tenho certeza que vocês ainda vão conseguir aproveitar e muito. E para a gente dar sequência e abrir os trabalhos do nosso podcast, desse bate-papo, estamos aqui com dois convidados para poder começar a nossa tarde com muito conteúdo, dessa vez com o tema Cuidados na Construção e Reforma dos Supermercados. Para falar sobre esse assunto e engrandecer o nosso tema, convidamos ele, que é do Grupo Machine, Maicon Chiqueto Custódio. Seja bem-vindo. Obrigado, Carol. Obrigada, a gente que agradece. E também, para poder colaborar com a nossa conversa, ele que é consultor comercial da NSF Instalações Comerciais, o Wallace Abucamel. Seja bem-vindo, Wallace. Obrigado, Carol, pelo convite. Vamos colocar conversa nesse bate-papo. Esquece tudo que vocês viram de roteiro, de perguntas pré-definidas aqui. É assim, quem sabe faz ao vivo, faz ao tá? vivo. É isso aí, vamos lá. Faz ao vivo. Senhores, vamos conversar aqui, falar de obra de reforma, que querendo ou não é uma baita responsabilidade, né? Muito. E ainda mais do tamanho, da grandeza das obras que vocês lidam, que vocês já estão acostumados a fazer. E aí eu começo perguntando para ambos, né? A gente pode dividir as respostas. O Grupo Machine e a NSF trouxeram novidades para a CAPS desse ano. Que tipo de soluções o público pode encontrar para construção, reforma e outros investimentos? Tem novidade no mercado? Pode começar, Maicon. Fica à vontade. Eu começo? Vamos lá. Pode ser. Muito bom, Carol. A construção está evoluindo muito, né? Então, a gente hoje, quando se fala nesse tipo de obra comercial, até os modelos de uso mudaram também, porque hoje o varejista ele não quer, às vezes, nem ser o proprietário daquela loja mais. Então, tem vários modelos de negócio diferentes, como o Build Suite, que é uma modalidade de contrato que a gente opera muito, que o investidor tem um terreno e prepara aquela loja especificamente para o supermercadista que vai utilizar ali. Então isso tem sido muito utilizado, é um modelo que a gente opera muito bem, né? Então você constrói específico para aquela operação. Então ele tem um contrato de 15, 20 anos ali e são obras rápidas, né? Hoje a gente está com todas as soluções, tecnologia. Quase que imediato o negócio. Né? Se assusta, passou de novo, está inaugurando o supermercado ali. Então a gente tem um histórico bem legal assim, de algumas obras que a gente atende aqui no estado, né? Estrabon, o Grupo Coutinho é um cliente nosso, que a gente faz muita coisa junto. Estávamos inclusive falando agora há pouco de uma das obras. De uma das obras, exatamente. Então hoje a gente está vindo com... A construção já é inovação o tempo todo. Tem solução nova todo dia, desde um piso de concreto que não antigamente usava aquela tela, hoje a gente já tem várias soluções que bate junto com o concreto uma fibra metálica ali, faz o piso. Tem várias soluções que estão chegando e a gente tem que estar antenado para poder trazer isso para o nosso cliente, né? E o cliente está cada vez mais exigente, né, Wallace? Com certeza. Junto com tudo isso que o nosso amigo está mencionando, a indústria de equipamentos também tem que estar acompanhando o mercado, porque esse ramo ele é muito dinâmico, né? Então, tudo que tinha o ano passado, esse ano já tem uma inovação em cima, o produto já muda e nós temos que acompanhar realmente assim, a exigência, a necessidade, na verdade, do cliente, né? Hoje, por exemplo, nós estamos com um equipamento totalmente inovado, com a linha toda em vidro para expor melhor o produto, com cada vez mais visibilidade, né? Dentro dessa questão de obra, focado muito no projeto, porque o projeto ele tem que ser muito bem estudado e trabalhado e elaborado, porque sem um projeto bem feito, nada acontece. O processo primeiro, na verdade, é um projeto arquitetônico, em cima desse arquitetônico é feito de engenharia, né, de estrutural,
que aí entra a parte de obra civil e execução como um todo, né? Tem que ser um conjunto, é uma engrenagem, na verdade. A gente tem aí 10 a 12 disciplinas envolvidas de projeto numa obra de um supermercado. Então, você compatibilizar isso tudo, né? Porque tem um pilar, eu não posso passar uma tubulação dentro dele, então... É bem complexo. Então tem que conectar tudo. E quando a gente fala de reforma, de obra, todo mundo acha que entende um pouco de reforma e de obra, né? E a gente brinca que um supermercadista, ele entende de venda, compra e venda do varejo, ponto. Quais os pontos de atenção que ele tem que ter ali, o empresário deve ter quando ele pensa em fazer uma construção ou uma reforma de um supermercado, por exemplo? Carol, é muito legal, muito boa pergunta. Assim, a gente vê que às vezes acontecem situações aí no mercado que as pessoas deixaram, você vai puxar o histórico, falhou um procedimento que deveria ter sido feito lá atrás. Então, você vai desde questões legais, uma aprovação, a burocracia, que aí tem as várias siglas, né, vamos falar assim, brasileiras, da Secretaria, Meio Ambiente, Vigilância Sanitária. Então você tem várias aprovações que você precisa ter. Então a parte legal tem que estar muito bem alinhada, porque senão você não consegue inaugurar. O corpo de bombeiro, você não... Então tem toda uma parte legal que é o primeiro ali. Porque, por exemplo, faz um projeto, esqueceu de colocar uma saída de emergência, uma rota de fuga, não atende o corpo bombeiro, não aprovou o projeto, aí vai ter que quebrar tudo aquilo. Então, assim, tem que andar muito redondinho com a parte legal, primeiro ponto. Segundo ponto, a parte técnica, né? Um exemplo, assim, que a gente vê em lojas novas, às vezes, muito. O cara comprou um terreno, fez uma sondagem daquele terreno, vai ver o solo é um solo mole, que a gente chama. Então, assim, aquilo ali... ou a obra dele vai custar muito caro, ou ele vai fazer de uma forma... de surpresa, assim, às vezes. Ou vai fazer de uma forma errada e vai ter um problema futuro. Já teve casos de clientes nossos que a gente teve que entrar para dentro da loja dele operando para estaquear e bater estaca mesmo dentro da loja, dividir a loja no meio, fiz um pedaço, fizemos uma laje. Então, assim, por quê? Porque quando ele construiu, ele não acreditou que teria esse problema, fez a loja... Passou um tempo, a loja começou a afundar. Misericórdia. Isso acontece, hein? Eu falava que era um selfie, que ele soltava o carrinho e ele ia sozinho. Misericórdia. Wallace, no caso de reforma, como manter a loja funcionando sem interferir nos serviços do estabelecimento? Porque eu acho que, assim, quando você para poder fazer uma reforma, você tem dois aspectos. Um, que você quer melhorar a qualidade do atendimento do seu cliente que está ali, querendo sempre uma loja bonita, uma loja moderna, uma loja com clima agradável, mas ao mesmo tempo parar a operação é um prejuízo financeiro. Difícil e eles inviável. Não gostam que não gostam, é inviável. Isso é um fato. De que forma você consegue fazer isso minimizando os transtornos, se é que é possível, né? Eu bato sempre na tecla do projeto, porque quando você consegue otimizar um projeto, pensar num projeto, num layout de loja que permita, né, que você consiga fazer essa operação, que ela é bem complexa, mas como você tem uma ampliação de uma loja, por exemplo, se você pensar num layout onde permita que você, vou citar um caso bem específico, refrigeração, que é o mais, o gargalo maior de uma loja, que é onde tem tubulação enterrada no chão, dreno de equipamentos refrigerados. Então, quando você amplia, normalmente, se tem um equipamento mais antigo, você vai trocar. Então, o ideal é que você estude um projeto, que é onde você migre essa parte de refrigeração para a parte nova. E aí sim, você está lá fazendo a obra toda, instalando a parte de tubulações, drenos, a parte de cobre, ou não, se for partir para um glicol. Mas aí você está com a loja operando, fecha-se uma parede, né? Se for para derrubar, coloca um tapume. E isso não vai atrapalhar e nem impedir que você continue operando a loja durante a sua obra. Mas se não trabalhar o projeto muito bem estudado, acaba tendo um transtornozinho. Não tem como não ter transtorno numa obra dessa, mas o que você tem que pensar bem é o projeto bem elaborado, para que evite maiores transtornos durante essa obra. Se você fizer isso, investir num projeto bem trabalhado, você vai conseguir realmente otimizar todas essas questões. Quanto tempo, mais ou menos, uma reforma, assim, a gente poderia considerar e calcular sem contratempos, porque é difícil achar uma obra que não tenha contratempos,
Às vezes a gente planeja, o empresário planeja, minha obra vai durar 6 meses. Quando você vai ver, em 1 ano a obra não acabou ainda. Porque a obra ela não acaba, você desiste, né? Não, tem não. Loja nova é bem mais... Obra você desiste, você entrega pra Deus. A machine inaugura. Loja nova eu já vi construir do zero e inaugurar com 6 meses. Do zero? Loja nova. Não é reforma. Um formato construção. Atacarejo, mas isso tem que ser uma operação muito redonda. Agora, assim, reforma realmente é bem complicado. A gente sempre coloca uma data, mas essa data dificilmente é cumprida. Que é o norte ali, né? Norte. Você tem que colocar essa data até para você cobrar tanto o pessoal de civil quanto também de todo o processo que vai estar em andamento. Senão as coisas não concluem. Mas, assim, raramente esse prazo não por nossa causa, é porque tem várias situações que são atípicas. E aí, uma época de chuva, isso por que eu ia exemplo. falar, aproveito até para então, poder fazer essa pergunta. Quais os maiores desafios dentro de uma reforma? Vamos falar assim, o desafio é você não atrapalhar a operação do cliente. Isso aí. Você ter o cliente final ali satisfeito, né? Que é foco no foco do cliente, né? Então eu tenho que estar com foco no foco do supermercadista ali, que é atender bem o cliente dele. Então, atender bem. Se começa ali, o cliente está comprando, reclamar que tem poeira, que tem barulho e tudo, aquilo começa a gerar um transtorno. Então, hoje quando a gente... Mas assim, vai tudo de um bom planejamento. Certo. Quando você tem, às vezes a economia errada, ela vai gerar um transtorno muito maior. Então, quando o cara quer fazer a coisa direito, então a gente entra com um bom planejamento, um bom alinhamento, para poder conseguir, né, cumprir os prazos, entender bem ali o que tem de desafios, porque às vezes, qual é o grande problema nesse tipo de obra? Desafio, não mensurar o desafio da forma correta. Não, é muito simples. Não dá a devida importância. Então começa a escavar, começa a quebrar, acha alguma interferência, e aí aquilo gera um problema. Então assim, hoje, a gente fez uma operação, eu lembro uma vez, que a gente isolou a loja do cliente toda, e aí tinha uns painéis que ele tinha encomendado, então eu falei, cara, vamos usar esses painéis termoacústicos, aqueles painéis que eram bonitos, fechamos o isolamento com aqueles painéis, o cliente andava na loja e falava assim, ué, já reformou, tá pronto? Eu falei, não, tá acontecendo do outro lado. Aí quando a gente abriu, o pessoal assustou, até assim, caramba, que legal que ficou, né? Então mas a gente conseguiu... O consumidor, ele gosta. Claro que incomoda, gosta. Mas ele adora. Ele gosta do resultado final. Tá preparando para ele, né? Na verdade, Exato. a loja é dele, ele se sente em Agora, casa, né? Vocês que são pensando friamente, não com a cabeça do empresário, dono do supermercado, que é o cliente de vocês, não, mas pensando friamente, o que seria mais fácil e que daria mais, digamos assim, custo-benefício até para o cliente também, né, para o dono, para o supermercadista? Parar a operação e dar o gás na obra ou fazer essa obra enquanto a operação está tocando? Assim, não, a gente, do nosso histórico de lojas que a gente já realizou, que foram bastante, nunca para um dia uma loja. Não para, não. Nunca parou? Não. O supermercadista não para. Aí é uma quebra, Carol, de paradigma na cabeça deles, que assim, é difícil. Por mais que você coloque essa possibilidade. você coloca num planejamento, são duas coisas que a gente briga em loja de supermercado, assim, uma é pilar dentro da loja, que não dá para ter pilar dentro da loja, que aí atrapalha a instalação dele, atrapalha os equipamentos. É complicado. Então, eu tenho que dar jeito de tirar o pilar dentro da loja. E a outra é o seguinte, loja tem que funcionar. Ou nova, quando tem que inaugurar, que tem que botar a data, ou que está reformando, tem que estar operando. Existe um ponto legal nessa história toda, assim, as grandes redes, eles se preocupam mais com tudo isso que a gente está debatendo aqui. Mas o que eu sinto que a gente vê aí no mercado é que os médios e pequenos empresários, infelizmente, ainda não é que não, agora sim estão se dedicando mais a se preocupar com isso, que a maioria dos clientes de interior, às vezes, construía, depois que ia buscar as informações de onde faz um dreno. Isso está mudando, graças a Deus o pessoal está se investindo mais em projetos e tudo mais, para que evite exatamente todo esse transtorno. Mas para a obra, para a loja... Impossível. É quase inviável. A verdade é Agora, uma curiosidade. O que é levado em consideração na hora da construção de uma loja? Bom, a gente... Quais são os pontos que são levados em consideração
para poder você escolher onde vai ficar tal coisa, a iluminação aqui, ou o pilar? Ou... O parte sempre de um projeto, né? Então, se a gente for, por exemplo, se a gente for comparar uma loja de supermercado com uma loja de atacado, são completamente diferentes. Né? Quais são os perfis? Então, mudando a pergunta, qual é o perfil de cada loja? Eu vou deixar assim, são 2 exemplos básicos que a gente tem. O de proximidade, 3, né? O mercado de proximidade, que a gente tem aí, né, que é aquela loja de bairro menorzinha. Ela é uma loja mais aconchegante ali, os equipamentos são diferentes. O supermercado, ele já cresceu um pouco mais, já é um intermediário ali. Tem que ter um estacionamento. Sempre vaga, estacionamento, é uma permanência um pouco maior. Então, assim, a nível de obra, pra gente, como obra, muda porque se aumenta, cresce a área. E sempre assim, quem entra numa loja de supermercado, você está vendo o salão de vendas. Sim. Você não sabe que tem um dobro quase de área construída ali para trás, de retaguarda, estoque, a parte de funcionários, né? Então tem todo um background ali, né, preparado para isso. A gente não faz nem ideia, né? Exatamente. Sempre uma loja, por exemplo, se você tem uma loja de 1.000 metros de área de venda, o ideal se você fosse construir essa loja no terreno plano, é você ter um terreno, por exemplo, de 3.000 metros, porque você tem que ter o depósito, tem que ter a parte de câmara fria, perecíveis, e você tem que ter o estacionamento. Então, é 3 vezes mais o tamanho da área que você quer construir. Por isso que hoje, quando você tem uma loja mais num bairro, numa região mais centralizada, o pessoal tem que levantar a loja para ter estacionamento embaixo. Então, assim, cada obra realmente bem específica. Né? O atacarejo são obras mais afastadas, com terrenos maiores, né? Então você consegue fazer uma loja no chão. Mas tem uma cultura interessante, Carol, que assim, que é o que você falou, gostei da sua pergunta lá no começo da sua fala. Todo mundo gosta de obra, entende obra, entende... Acha que entende. Acha que entende. Então, assim, a gente precisa às vezes quebrar um pouco a cultura, assim. Eu falo assim, cara, eu tenho que deixar o meu cliente, o build sujo a gente faz muito... Ele tem que estar preocupado em cuidar do fornecedor dele, da loja bonita, de vender o produto. Eu brinco, tem que vender arroz e feijão ali dele. Sim. E deixa que a gente cuida da engenharia, da obra, da solução, porque é o nosso core business, né? Então, assim, é bom ter o envolvimento deles para entender a necessidade, mas deixar a gente fazer esse dever de casa bem, porque a solução flui melhor, né? Para todo mundo. Para a gente encerrar, de quanto em quanto tempo seria o ideal fazer uma reforma numa loja dessas assim? Eu falo sempre que qualquer loja que se inaugura, no mínimo 5 anos você já tem que começar a pensar em mexer nela. Seja trocar equipamento, ou melhorar o layout, mudar alguma coisa, pensar em mudar algum tipo de mix, você não pode parar. E o supermercadista realmente ele não para, né? Mas assim, a gente sempre fala, sua loja já vai estar pequena. Às vezes eles não acreditam. Eu estou dizendo de clientes médios, portes, né? Os grandões já estão bem preparados, mas 5 anos é um número assim... Ideal, recomendado. Começar a pensar numa melhoria. Sim, é engraçado que quando a gente fala de obra dentro do supermercado, tem muito cliente que fala assim, não quero que faz obra aqui não. Eu tô acostumado com o meu supermercado desse jeito, o corredor eu já sei de tudo, eu já sei onde tá tudo. Aí quando você coloca o supermercado numa obra, né, faz uma obra, aí ele já começa a reclamar. E quando ele vê o resultado final, fala, ficou bonita, hein? Aí ficou bem melhor, gostam, né? Eles incomoda, mas pra eles, né? Com certeza. Michael e Wallace, muito obrigada pela presença de vocês. Foi um prazer bater um papo. Eu não entendo nada de obra, nada de reforma. Mas eu gosto, o resultado eu gosto. É isso aí. O importante que eu acho é buscar empresas qualificadas e preparadas para realmente pegar essa empreitada toda aí, né? Porque é bem complexo. Acharam o que da CAPES esse ano? Muito boa feira, tá de parabéns aí, né? A Machine sempre tá do lado aqui, sempre caminhando, porque muitos clientes aí nesse setor. E esse ano é a nossa primeira vez aqui expondo, realmente. A Machine tá logo na entrada aqui, tá sendo muito boa, muito bacana, muito legal. Muito network? Muito network, tá de parabéns a organização aí, né? Todo mundo, muito sucesso, né? Muito bom. Eu participo desse evento já faz mais de 10 anos. A gente percebe que cada dia que passa, cada evento, né, está melhorando cada vez mais. E assim, a diretoria está de parabéns, todo mundo envolvido. Com certeza. Então, sucesso. Realmente. Com certeza. Obrigada pela presença de vocês, sucesso.
E bom último dia de feira para vocês, Obrigado que tem você. muitos negócios também. Amém, Carol. Obrigada. Amém. Tchau, tchau. A gente encerra por aqui nosso primeiro podcast desse terceiro dia. Daqui a pouco a gente tem mais podcast. É no instantinho só. Até já.